Estimada comunidade de Cristo, palavras para a pregação deste sexto domingo após a Epifania, segundo o profeta Jeremias, do capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 10, na página 1076. Jeremias, capítulo 17, dos versos 5 a 10. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando o calor vem, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês e comigo. Amém. Deus cria, capacita e chama pessoas para serem seus porta-vozes, ou seja, gente que fala, ensina, exorta o povo a ficar no caminho de Deus, decidir o caminho de Deus e também para retornar ao caminho revelado por Deus em Jesus Cristo. Hoje temos à nossa disposição a fala de Deus através do profeta Jeremias, profeta chamado quando era muito jovem, por volta de 17 anos tinha o jovem Jeremias. A sua tarefa era pregar o arrependimento ao povo, porque o povo havia rejeitado Deus e adorava outros deuses. Por consequência, Jeremias foi ridicularizado. Quando ele era jovem, fazia assim, bem feito. Ele foi ameaçado de morte, colocado na prisão, humilhado, desprezado, acorrentado e levado para o exílio da Babilônia como escravo. Talvez vocês estejam se perguntando: nossa, mas o que este jovem profeta, cujo nome é Jeremias, fez para ser submetido a tantas coisas e situações tão horríveis? Ele simplesmente pediu para que o povo tivesse foco em Deus, focar-se em Deus. Ele pediu para que o povo retomasse a sua história com Deus. E aí ele passa a ensinar, aconselhar, consolar e também repreender o povo, as autoridades religiosas e civis do seu tempo. Isso foi preciso porque o povo havia se afastado de Deus, confiavam em outros deuses, confiavam na força de fracos seres humanos e muitos acreditavam em si mesmos. A obra de Deus, quando Deus tirou o povo do exílio, do Egito, aonde era escravo, e o conduziu
havia sido esquecida pelo povo, que a Páscoa dos judeus havia sido esquecida. Os 10 mandamentos estavam em desuso. Ter um só Deus? Para que ter um só Deus? Não usar o nome dele de maneira para satisfazer a minha vontade? Respeitar o dia de descanso? Ouvir o pai e a mãe? Não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não desejar as coisas dos outros e não cobiçar a pessoa que tem compromisso com outra pessoa. Também isso estava em desuso no tempo do profeta Jeremias. Olha, essa situação faz com que o profeta Jeremias diz: vocês são igual planta do deserto, nada tem de bom nela, nada saboroso produz, está doente. Amada comunidade, a produção do povo era a exclusão, a fome, o choro e a morte. O gaúcho ia dizer: bah. Descobrindo a situação no tempo de Jeremias, parece que ele fala da nossa realidade em que nós estamos imersos. Sim, a nossa situação não difere muito daquela que o profeta se confronta. Além disso, ainda estamos dando as costas para tudo que Deus generosamente fez quando chega até nós em Jesus Cristo. Cristo veio para nos ensinar e nos curar de todas as doenças, diz o Evangelho. A sua ressurreição, diz o apóstolo Paulo, é o que nós temos. Sem a ressurreição de Jesus, nada somos e nada temos. E parece que muitos hoje vivem como se tudo dependesse de nós, dos nossos mitos e dos nossos deuses pessoais, para carregar a nossa própria salvação. A ressurreição, estimada comunidade, é um fato de oposição a tudo que nós produzimos, ignorando Deus, os seus mandamentos e a obra em Cristo Jesus. Sabem qual é a saída? Sabem qual é a saída diante dessa situação? Engana-se quem acha e pratica aquele gesto que a gente vê muito por hoje, que a saída é dar tudo para o outro. Sempre o problema é o outro. Engana-se que nós vamos resolver a situação que nós estamos dando a culpa para o outro. Engana-se quem se acha o Senhor e a Senhora da verdade. Sempre os outros estão errados e eu estou certo. Amada comunidade, quem pode nos tirar dessa situação de afastamento de Deus, de apego aos deuses que fazem a minha vontade e nada mais do que a minha vontade? A única situação que pode nos tirar desta maldita situação em que nos confiamos em fracos seres humanos é Deus. E sobremaneira para nós cristãos, na obra feita por Deus em Cristo Jesus. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, diz: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Estamos no tempo da Epifania, e nesse tempo nós somos chamados a deixar Deus se externar com profundidade através de Cristo Jesus. É tempo, portanto, de examinar-se pela palavra de Deus dita e encarnada. É tempo de voltar-se para a revelação de Deus em Jesus Cristo. Chega da gente viver como se não tivesse um dia em que a gente tem que prestar contas. Deus diz: eu examino os pensamentos e ponho à prova os corações. E fica também a pergunta desta manhã. Jesus perguntou aos seus, e hoje os seus somos nós: será que vocês também querem ir embora?
Será que nós também queremos ter outros deuses, usar o nome de Deus para qualquer coisa que me interessa, usar o dia de descanso para fazer tudo aquilo que eu não consegui fazer nos 6 dias da semana, fazer de conta que a gente não tem pai e mãe? Será que a gente também quer roubar para ter bastante para cantar alguma coisa para entrar no céu, não é o tempo do inferno? Será que a gente quer continuar mentindo para enganar quem? A nós mesmos? Como é que estamos na questão do adultério com nossa cara metade? Se a gente olha a questão de adulterar com os golpes que estão aí, eu tive nas férias em Lençóis Soares, toda semana tem uma pessoa da nossa comunidade que cai em golpe, 10 mil, 50 mil, 100 mil, porque quer ser rico, porque quer ficar milionário de uma hora para outra, e aí a gente dá espaço para querer ter as coisas dos outros, sem trabalhar, sem ter o devido empenho para isso. Será que vocês também querem ir embora? Jesus pergunta. Ao que Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Nós cristãos vamos correr para quem? Nós cristãos temos o caminho colocado, ele está dado. Nós corremos para os braços de Jesus. Nós corremos para longe dessa ideia de que só a vida aqui na terra é o que vai prevalecer, que não tem um amanhã. É preciso voltar-se para Jesus. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a manter o foco em Deus e de maneira especial na sua vontade revelada em Jesus Cristo. E Jesus já disse: bem-aventurada é a pessoa que ouve a palavra do Senhor e a